Bem-vindos, meus queridos, a mais uma live de aquecimento para a maratona Você na Medicina. Então a gente está fazendo aí essa sequência de lives, de conteúdos, para que você consiga chegar bem preparado para esse evento que pode mudar a sua vida, que pode possibilitar que você passe medicina ainda esse ano. E esses conteúdos de depoimento de aluno conteúdos que têm o cunho pedagógico para educar vocês, para mostrar para vocês que é possível qualquer pessoa passar em medicina, independente da condição dela, independente da realidade dela, é possível ela passar em medicina em pouco tempo. Porque quando a gente pensa em medicina, a gente sempre pensa, vai demorar 5 anos, vai demorar 10 anos, né? E a gente acaba se limitando. E foi um questionamento que eu sempre fiz, né, durante a minha rotina de estudo. Pô, será que não tem uma estratégia? Será que não tem uma técnica para mim poder acelerar isso, né? Então, a minha aprovação em medicina em 60 dias, a aprovação dos meus alunos em pouquíssimo tempo, prova que é possível você acelerar a sua aprovação em medicina. Então, pega papel e caneta e presta muita atenção nessa live de aquecimento com alunos que já foram aprovados, que já são estudantes de medicina, porque você pode aprender através da história de cada um dos meus alunos do Atleta da Mente, que a gente chama de ATM Ouro, né? Léo, por que ATM Ouro? Porque quando o nosso aluno, ele entra no método, ele vira um atleta mental. E aí quando ele passa em medicina, a gente chama de atleta mental ouro. Vou te explicar por quê. Porque imagina que tem aquela pedra, né? Aquela pedra bruta e ela vira ouro, né? Então os meus alunos são improváveis que conseguiram passar em medicina. Tu entende? E depois dos 6 anos ele vira um ATM diamante, um atleta mental diamante. Por quê? Aquela pedra bruta, aquele improvável, passou em medicina, virou ouro. E depois, lá no final, quando ele recebe o diploma dele de médico ou o diploma dela de médica, a gente chama de ATM diamante, né? Eu vou ser o primeiro ATM diamante, né? Tô organizando já a minha formatura, né? A faculdade passa muito rápido. Enfim, tá? Então quero deixar você aqui para você assistir então esse conteúdo aí com alunos que já foram aprovados em medicina, que a gente chama de atleta mental ouro, tá? Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Jane, então primeiramente eu queria agradecer, né, você participar aqui, poder contar um pouquinho da tua história até passar em medicina, né? É muito legal poder trazer esse tipo de histórias diferentes, né, de pessoas que conseguem passar em medicina, assim como eu, né? E os outros alunos também, né, são histórias bem legais. Então nosso objetivo é poder contar um pouquinho da tua história. Sim, sim. Então, muito importante nosso trabalho, né? Eu queria que tu começasse, então, se apresentando aqui, para quem não te conhece. Meu nome é Giane, eu tenho 33 anos, sou casada, tenho mãe de 2 filhas, sou mãe de 2 filhas, são gêmeas. Elas têm 3 anos de idade. E, assim, minha rotina é bem puxada, porque a gente não tem nenhum parente, nenhuma ajuda, assim, próxima, né? E a gente mora em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E como é que é o nome delas? Como é que é o nome das tuas filhas? Laura e Luísa. Laura e Luísa. Perfeito. E que idade que elas têm, Giane? 3 anos. Elas são gêmeas, então? Têm a mesma idade? São gêmeas. São gêmeas. Então, perfeito. Tu foi mãe de gêmeas. Olha que legal. Tu sabe que... Não sei se tu chegou a ver, mas eu gravei também um depoimento com uma menina também que tinha passado em medicina, né? A Daphne. E ela tem gêmeas, né? E mais o Arthur, né? Então, olha só que legal. E Giane, então tu é do Rio de Janeiro, isso? Sim, sou do Rio de Janeiro. Perfeito. E aí você tinha o sonho de passar em medicina. Me conta como é que foi esse sonho de passar em medicina. Bom, eu fiz a minha primeira graduação, né? Eu sou fisioterapeuta. E meu marido sempre me falou que eu tinha que fazer medicina.
Minha irmã também sempre me falou que tinha que fazer medicina, que eu tinha perfil e tal. Mas a gente vem com aquela crença limitante, né? Ah, não, minha mãe não tem como pagar, a gente não tem como ficar em cursinho, vamos fazer o que dá e vamos se adaptar em outras coisas. E como eu já trabalhava, eu, não, isso não é pra mim, tal, não vou fazer isso, eu já trabalho, tal, e fui trabalhar na minha área, né? E quando eu tive minhas filhas, foi um baque, porque, caramba, e agora? O que que eu vou fazer? Uhum. Né? Porque a gente, quando você trabalha e ganha um salário razoável com você e seu marido, tá tudo bem. Mas quando você tem filho, você olha assim, meu Deus, o gasto é muito maior, como é que vai ser agora? Eu não era concursada nem nada, né? Trabalhava, você sabe, né? A maioria das pessoas da área da saúde trabalham assim meio que por conta própria, né? Autônomo, enfim. E eu começou a bater um desespero, né? Aí meu marido, por que que você não faz medicina? Por que que você não, você tem perfil? E alguns amigos meus também, Jane, você é médico? Não, sou fisioterapeuta e tal. Nossa, você tem cara de médica. E as outras pessoas, assim, falando comigo, tal, nossa, você podia fazer e tal, você trabalha bem e tal. E aquilo foi despertando, né? Foi aflorando isso na minha cabeça. Aí eu comecei a estudar para concurso e tal, mas eu acabei não passando. E eu, caramba, por que Jane, que eu não vou estudar para medicina? eu queria fazer uma interrupção didática, assim, que Hum, eu acho que é bem importante. Lá na tua época do vestibular, além do que tu já falou ali para mim, mas para a gente poder entender um pouquinho mais, talvez possa ter acontecido, pode ter acontecido ou está acontecendo isso com alguém que pode estar outras assistindo aqui esse pessoas. conteúdo. O que que tu acha assim que te impediu? Tu não acreditava em você? Você achava que medicina era muito difícil? No segundo grau, todo mundo queria fazer ou medicina ou direito. Eu não dava muito para direito. Aí eu, pô, medicina, eu vou ter que fazer cursinho. Embora eu tenha estudado, assim, até um colégio público, mas assim, um colégio federal. Mas assim, eu fiz o Enem, mas na época eu tirei 600 e pouco. Aí para passar em medicina era 800 e pouco, né, naquela época, tá? Eu fico assim, caramba, vou ter que fazer cursinho. Aí eu peguei, conversei com a minha mãe. Aí ela, não, você não vai pro cursinho, não, você vai pra faculdade. Não, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 anos de cursinho. Eu não vou ficar pagando cursinho pra você, não tem como. A gente dá um jeito, paga a faculdade, mas não tem como você ficar no cursinho a vida inteira. Aí eu, tá bom, então eu vou escolher alguma coisa pra fazer. E você achava que Fiz um 10. para você passar em medicina você precisava de cursinho, isso? Sim, com certeza. A cabeça, assim, né? A nossa cabeça, né? Uhum. Foi programada e projetada para achar ou a pessoa tem dinheiro e vai pagar, ou você tem que morrer no cursinho, anos, no mínimo aí 3 anos, para você conseguir passar para medicina, né? Que é Uhum. muito concorrido, muito disputado, 30 por vaga. Então tem aquele desespero, né, popular, vamos dizer assim, em relação a vagas para medicina, né? E naquela época eu não tinha essa coisa assim, caramba, não, vou tentar, vou estudar, ou enfim. Eu tenho alguns amigos que fizeram medicina, porque eles são da igreja mesmo, assim, né? Onde eu fazia, onde eu frequentava, tinha muita gente da universidade que era da igreja. Uhum. E tinham vários vestibulantes de medicina, vários alunos de medicina. E teve um menino que falou assim pra mim, hoje ele é formado, né? Ele, Jeane, é só você estudar pelas provas anteriores que você passa. Aí eu, para. Não é assim, né? Ele, cara, eu estudei pelas provas anteriores e passei. Aí eu fiquei assim. Mas assim, eu não conhecia nenhum método. Eu nunca tinha ouvido nem falar que existia um método de estudo ativo, revisão ativa, de você estudar pelas provas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, Uhum. né? E minha mãe é pedagoga. Tipo assim, tinha alguém da área da educação. E mesmo assim, eu não. Isso fugiu. Essa informação eu não tive. Mas se na Entendeu? escola, você teve algum episódio? Como que você era na escola, assim? Algum professor disse para você que medicina era muito difícil? Como que você teve esse conhecimento que precisa 3 anos para passar? Como que foi assim? Porque hoje a gente sabe que tu não precisa todo esse tempo, que tu não precisa fazer cursinho, que tu pode estudar sozinho em casa, que tu pode passar muito mais rápido, né? Não, nenhuma orientação.
o colégio que eu estudei era um colégio técnico, assim, era controle ambiental e química. Então, assim, ninguém falava de outra coisa, né? Ou você vai para alguma federal dessa para estudar química, ou controle ambiental, alguma coisa de ambiente, e quem não se enquadrava naquilo saía e ia fazer outra coisa, ia fazer um teste vocacional e ia ver o que ia fazer, igual eu fiz. Como eu não me adaptei nessa área, né, de ambiente, meio ambiente, eu parei o técnico na época e na hora gente, tá acabando o terceiro ano, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fiz um teste vocacional, aí deu pra essa parte médica. Aí eu, caramba, eu vou fazer fisioterapia, que eu já tinha torcido o pé, já tinha entrado em contato com alguns fisioterapeutas. Ah, essa profissão é muito legal e tal. E eu, não, vou fazer fisioterapia. Aí eu vou colocar a nota do Enem, se eu passar, eu faço fisioterapia. Aí eu coloquei a nota do Enem e passei. Aí eu, não, ó, é Deus falando, eu vou fazer fisioterapia. E comecei a fazer fisioterapia. Aí tu meio que esqueceu. E assim foi a minha vida, Tu esqueceu, então, o sonho da medicina? Acabou achando que era muito Não, nem. Minha irmã é enfermeira. Então, assim, meio que veio dela, assim, medicina, tal, alguns amigos dela faziam medicina, aquela coisa toda, né? Mas, na minha cabeça, não, ela é a mais velha, se alguém tiver que fazer medicina, é minha irmã. Ó, nem minha irmã fez, então quem sou eu para fazer medicina? Tipo assim, né? Ela que sempre estudou mais, assim, né? Ela era mais, sempre foi mais estudiosa do que eu. E se ela não fez, quem sou eu para fazer medicina, né? Eu vou fazer aqui minha faculdade, que eu passei, e vou fazer o que tá para mim, né? O que o meu teste vocacional deu. E assim eu fiz. Perfeito. Porque, assim, é importante a gente discutir sobre isso, porque muitas pessoas, elas acham que passar em medicina é algo mega complexo, algo mega difícil, né? E aí eu vejo muitas pessoas indo para fisioterapia, indo fazer enfermagem, mas no fundo a pessoa tinha o sonho de ser médica, ela tinha o sonho de ser médico. E aí ela acaba desistindo desse sonho porque ela tem esse preconceito, né? E às vezes o professor na escola, às vezes a família, às vezes as pessoas, né? Falam, nossa, medicina é muito difícil, medicina isso, medicina aquilo, né? E às vezes não é verdade isso, né? Não que eu estou falando que é fácil, mas existem estratégias para você facilitar esse processo, para você deixar esse processo um processo mais agradável, um processo mais tranquilo. Sim. No início, no primeiro dia do colégio ou da faculdade, as pessoas perguntam quem é você e tal, enfim. E 70% dos meus amigos de classe queriam fazer medicina, não passaram, por isso estavam fazendo fisioterapia. Quantos por cento? Naquela época. 70% da turma. 70% queria fazer medicina, não passou, aí foi fazer fisioterapia, outros foram fazer outros cursos, mas na minha turma tinha 70% dos alunos queriam fazer medicina, não passaram, foram para fisioterapia. Então, assim, é muito frustrante, né? Você vê as pessoas querendo fazer outra coisa, mas por desconhecimento e, sei lá, enfim, falta de orientação mesmo, né? Não poder fazer o que realmente deseja, né? É muito triste isso. E quando a tua mãe, lá no passado, ela te orientou, não, mas tu vai ter que fazer cursinho, pesou a questão financeira? Porque hoje a gente sabe que o cursinho, ele é meio que seleciona, né? Então, tu vê R$1.000 no cursinho, R$13.000 no cursinho por mês. Então, a pessoa que não tem tantas condições, ela vai ver aqui, não, medicina não é para mim. Esse é o único caminho que tem, fazer cursinho, então vou abandonar, vou fazer enfermagem. Não tinha condição, porque minha mãe já estava pagando a faculdade da minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha trabalhava como técnica de enfermagem e minha mãe já ajudava ela a pagar a faculdade. Então, assim, era fora de cogitação ela pagar 2 faculdades e uma faculdade super cara. Não tinha como, entendeu? Não tinha como. Ou aperta e paga as 2 uma faculdade razoável, ou não faz outra coisa. Entendi. E aí tu entrou na fisioterapia, acabou a fisioterapia? Trabalhei, gosto do que eu faço, não vou dizer que eu não gosto do que eu faço, gosto do que eu faço, mas depois que eu tive minhas filhas, eu me vi numa situação difícil,
porque eu não tinha garantia nenhuma. Então eu tive que me virar. Para vocês terem noção, eu comecei a vender. Eu tenho agora um negócio de doce carioca. Eu comecei a vender doce, bolo, comecei a vender Mary Kay, comecei a vender o que você imaginar, assim. Comecei a trabalhar em casa para tentar ganhar algum dinheiro, porque eu não tinha como voltar a trabalhar e deixar minhas filhas com alguém, porque a fisioterapia não ia me dar uma renda boa para sustentar as duas no colégio, porque aqui na minha cidade é mais interior. Eu acho que se eu tiver alguém do Rio, né? São Pedro da Aldeia. E as escolas aqui são caríssimas. As creches são caríssimas. E a gente tentou até colocar elas numa creche, mas a gente teve que tirar porque não tinha como sustentar. A gente conseguiu uma vaga no município, que uma amiga até trabalhava lá e indicou, falou que era muito boa. A gente teve uma seleção, conseguiu colocar elas. Eu não, agora eu vou estudar. Vou estudar. Veio pandemia. Elas voltaram para casa, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí virou o ano, eu não vou continuar mais assim, eu vou ter que estudar. Eu não posso ficar fazendo bico aqui, bico ali, eu vou ter que voltar a estudar. Aí eu comecei a estudar para concurso, tentando estudar para concurso. Depois caramba, mas não é isso, eu vou estudar para medicina. O raciocínio do concurso. Então você estava formada em fisioterapia, né? Não estava tendo a remuneração que você precisava. Você gostava da fisioterapia, mas você não tinha, não tinha uma remuneração que nem médico, né? Não ganhava 15 mil, 20 mil por mês, né? Então, isso acabava te limitando. Tu pensava, pô, minhas filhas com 3 anos aqui, eu preciso dar um jeito, eu preciso estudar. E tu estava estudando para concurso, isso? O único jeito, é o que eu falo, o único jeito que pobre tem é estudando, né? Não tem pai rico, não tem mãe rico, né? Meu pai já faleceu há muitos anos, minha mãe teve que se virar para criar a gente. Então, assim, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. E todo mundo falando, poxa, você podia fazer medicina, né? Meu marido, minha irmã, teve um amigo nosso da igreja que falou, Jane, você não é médica? Não, sou fisioterapeuta. Nossa, você tem um perfil que você atende bem, você fala, você explica as coisas bem e tal. Caramba, cara, eu vou estudar para medicina. Aí eu comecei a estudar pelo Enem, aí comecei a olhar algumas coisas, alguns Instagram, Facebook, comecei a olhar algumas coisas na internet, aí eu te conheci. Aí eu, gente, atleta da mente, que interessante. Aí você falando de neurociência e tal, tem uma moça muito conhecida, pelo menos na minha igreja, né, que ela não sei se você conhece, Rosana Alves, ela é neurocientista. E minha mãe sempre fala dela, me manda vídeo, me manda um monte de coisa dela. E eu, caramba, esse menino fala de neurociência. E essa Rosana Alves é muito inteligente, né? E eu comecei a me interessar. Aí eu assisti sua semana, as lives, tal, da semana e tal. Mas, Jane, antes de tu me conhecer, antes de tu participar da semana, como é que era teu estudo? Tu não via resultado? Qual que eram as dificuldades que tu tinha? Eu perdia muito tempo. Por quê? Você começa a estudar pelo YouTube, né? Você procura uma matéria aqui, aí você procura se tem algum edital antigo, você tenta ver aquela matéria, ouve de um professor, ouve do outro, você vê que quando você vai responder as perguntas, não bate, não casa, sempre tá faltando alguma coisa para você responder. Gente, assim não tem como. Ou eu vou ter que comprar, eu pensei, meu Deus, ou eu vou ter que comprar um cursinho, a saga do cursinho. Ou vou ter que comprar um cursinho, ou eu vou ter que estudar 10 horas por dia. Vou estudar de manhã, de tarde e de noite. Todo horário que eu tinha, eu dava comida para as crianças e voltava ao computador. Eu fazia alguma coisa na casa, voltava pro computador. E assim foi. Ligava pro marido, imprime aí alguma coisa para mim. Imprime algum material, alguma coisa, imprime para mim. E eu, o dia inteiro, até 10, 11 horas da noite, tentando estudar e perdendo muito tempo, porque na hora de você responder, sempre faltava muita coisa, né? Muita coisa. Então, na tua visão, naquela época, tu achava que quanto mais tu estudasse, mais resultado tu ia ter, quanto mais tempo de estudo. Sim. Eu estudava o dia inteiro, comecei a estudar o dia inteiro. Minha mãe, quando veio me visitar, ela, Jane, eu não posso nem conversar com você. Ou você está estudando, ou você está fazendo bolo para vender. Ou está na rotina da casa, você não tem nem mais tempo de conversar com a gente, de falar com a gente. Eu, mãe, não tem como. Ou eu estou fazendo alguma coisa aqui, alguma encomenda, alguma coisa para vender, porque eu tenho que ter algum dinheiro.
ou eu tô estudando, sentada estudando, não posso falar com ninguém. E a rotina tava ficando bem puxada, né, aqui em casa, né, bem pesada também para todo mundo, né. E o resultado, com esse aumento no tempo de estudo, com esse estresse ali, filha, bolo e coisa, você conseguia ter resultado no teu estudo? Ah, estresse total. É mais briga dentro de casa. Eu estressada, eu falo, você quer? Você já começa a ficar estressado, você já começa a ficar alterada, né? As pessoas, às vezes eu saía na rua assim, nossa, Giane, você sumiu. Meus vizinhos não me viam mais. Na igreja, assim, né, que é a parte social, né, vamos dizer assim, eu não estava conseguindo mais ajudar, fazer as coisas na igreja, porque eu só estudava, só estava estudando, e eu via que eu estava perdendo tempo. Caramba, eu acho que eu vou ter que comprar um cursinho, porque eu não sei muita coisa, não lembro de muita coisa de física, de química, matemática eu ainda não sou tão ruim, mas lembrava de alguma coisa, e português, que eu já estava estudando para concurso, então português eu já estava melhor. Mas assim, geografia, quando vinha aquele negócio de biomas, meu Deus do céu, o que é isso? Bioma brasileiro, gente, não lembro de nada, não lembro de nada. Vinha química orgânica, gente, eu vou ter que comprar um curso. Aí eu fiquei, aí logo eu já te conheci. Aí eu também não demorei tanto assim nessa saga louca, né? Graças a Deus eu te conheci. Tá, mas aí tu entrou na jornada. Como é que foi, assim, na primeira aula ali da jornada? Como é que tu se sentiu? Como é que foi, assim? Achei interessantíssimo, porque eu já tinha ouvido falar essa parte da neurociência, já tinha algum conhecimento nessa coisa da aprendizagem. A gente visa muito a parte dos 8 remédios naturais, né? Água, dormir cedo, alimentação, exercício, que tudo tem que estar em conjunto. Então, quando você começou a falar da parte dos neurotransmissores e começou a falar da alimentação, que tudo tem que estar encaixado e tal, gente, eu já sei disso, já li isso, já ouvi, mas a rotina tá tão louca que eu tô dormindo mega tarde, tô começando a comer mal, tô fazendo exercício, mas assim, às vezes fazia exercício à noite, de manhã. Minha rotina tava uma loucura. Uma loucura. E depois eu comecei a te ouvir, gente, realmente, ele tem razão. Eu preciso dormir mais cedo. Eu preciso me alimentar melhor. Eu preciso linkar todas as áreas da minha vida. Eu preciso ter mais tempo. E não adianta eu ficar me matando, daqui a pouco eu vou ficar doente, nem sei se eu vou passar, né? Minha família aí tá começando a ficar estressada, até as crianças mesmo, né? Começando a ficar irritadas, estressadas. E tava começando a ficar difícil a convivência aqui em casa, né? Eu preciso realmente mudar e eu preciso trabalhar minha mente. Porque não adianta eu tentar estudar igual uma louca sozinha e minha vida parar. Isso não tá certo, né? Eu preciso da minha saúde, preciso da minha família, enfim. E na internet hoje tem muito coaches, muito guru, né? Tem muita teoria na internet que não é baseada na ciência, né? Você como fisioterapeuta, você provavelmente deve ter entendido quando eu falei isso. Mas tu teve alguma resistência? Você chegou, né? Pelo que eu entendi, você chegou com aquele conceito do cursinho, das videoaulas e tal. E eu falo que não precisa disso. Eu falo que para você passar, você precisa de só 60 dias. Para você aprender como passar em medicina, você precisa de só 60 dias. Você teve alguma resistência? Você teve algum medo em relação ao método que eu estava te apresentando? Sim, na primeira semana, eu fiquei meio assim, caramba, mas e química e física? O terror do vestibulando, né? E, gente, química, física, biologia, algumas coisas que eu não lembro, assim, bate aquele desespero. Aí eu ainda fiquei meio assim, eu não. Aí eu comecei a procurar algumas coisas do Enem, o que vai cai, aquelas coisas assim. Gente, eu não posso ficar assim. Eu não posso. Ou eu vou seguir o método, ou, enfim, eu vou acreditar. Mas na primeira semana eu ainda fiquei meio assim, né? Eu não, será mesmo? Será? Eu vou seguir o método. Eu vou seguir, porque se eu não passar, são só 60 dias. E se eu passar, eu passei. E foi assim. A primeira semana eu ainda fiquei meio assim, ainda procurando alguma coisa ali. Mas depois eu vou seguir o método e vou acreditar. Perfeito.
Então, para nós, como eu sempre faço a pergunta aqui, né, no podcast ATM Ouro, né? Então, você era ATM Prata, agora você virou ATM Ouro, né? E eu sempre faço essa pergunta, né, para ficar registrado aqui, porque às vezes o pessoal acha que eu estou mentindo, que eu estou falando alguma coisa, né? Então, eu vou te perguntar, então, em quanto tempo você passou em medicina com o método ATM? 55 dias. Nem 60, 55. Eu passei em medicina dia 5/12. Então, foi menos tempo. Eu segui o método. Eu segui o método. Eu comecei a dormir na hora, eu comecei a me alimentar bem, eu comecei a fazer exercício, comecei a beber mais água, comecei a estudar aqueles blocos de estudo de 1 hora, comecei a fazer as revisões sistemáticas, fiz o mapa mental, enfim, imprimi as provas, comecei a seguir o que você pedia pra gente seguir. E graças a Deus eu consegui. Perfeito. E como que foi, assim, esses 60 dias, né? Porque tu comentou para nós aqui no início que a tua mãe falou, não, mas 3 anos de cursinho até eu conseguir passar em medicina. E agora tu conta para mim que tu passou em 55 dias, ou seja, menos de 60. Como que foi esse resultado? Que resultados que tu viu, assim, que o método trouxe para ti na tua rotina de estudo? Só benefício, né? Porque você consegue ver as matérias recorrentes, você consegue revisar, você consegue memorizar mais, você consegue ver o conteúdo de verdade que cai, você consegue começar a responder as questões. Entendeu? Eu vamos dizer assim, sem saber nada, o exemplo, na UERJ, né? A última prova que eu fiz da UERJ, a primeira prova que eu fiz da UERJ já com seu método. Eu consegui responder acho que 40 questões de 60. Gente, eu acho que se fosse outro método ou alguma coisa desesperada, eu estaria respondendo 20, 30. Eu vi o pessoal falando aí do Enem, que não estava acertando nem a metade. E o pessoal estudando 1, 2, 3 anos já, de cursinho e tal. E eu fiquei assim, gente, eu já tô aumentando. Aí depois eu comecei a fazer a prova, comecei a acertar mais questões. E aí depois foquei nessa universidade que eu passei, né? Eu também já estava acertando mais questões, já estava vendo mais resultado. E é incrível. Não estava mais estudando 10 horas por dia. A minha rotina já estava mais equilibrada, né? O ambiente aqui em casa já ficou mais tranquilo. Eu já tinha mais tempo para... não, horário do parquinho? Vamos pro parquinho. Eu já tinha mais tempo, as pessoas já estavam me vendo mais fora do quarto. E foi só uma benção. Foi só uma benção. Perfeito. E quantas horas mais ou menos tu estudava por dia, assim? Então, eu fazia alguns blocos de manhã, geralmente 3 horas, 2 a 3 blocos de manhã. Aí à tarde eu fazia mais uns 2 blocos de estudo. E à noite eu não pegava mais para estudar. Conseguia ter mais tempo de lazer com as suas filhas? Liberei a minha noite. Liberei a minha noite, que eu colocava elas para dormir e ficava estudando. E eu não fazia mais isso. Só quando, por exemplo, eu não conseguia fazer redação de manhã ou à tarde, né? Eu pegava e fazia redação à noite. Mas eu não ficava mais estudando. Ou, ai meu Deus, não fiz exercício hoje, vou fazer 7, 8, 9 horas da noite. Não. Minha rotina já estava feita de manhã, já conseguia fazer os blocos de estudo durante, pelo menos 4 blocos, né? De estudo durante o dia. E o que extra que eu conseguia, eu continuava revisando as provas, né? E dando mais tempo para estudar, né? E para abrir o leque das questões, né? De estudar as questões. Mas a minha noite já ficou livre. Perfeito. E dentro do método Atletamente, a gente tem algumas ferramentas que você vai usar para potencializar os seus resultados. E eu queria te perguntar, como que foi o uso dessas ferramentas, como por exemplo, o TEC, o FACS, PBL, ATM, fazer as provas toda semana, como é que foi, como que essas ferramentas te ajudaram? De início, eu comecei toda animada, né? Não, vou fazer a prova, tal. Aí eu fui fazer o mapa do erro. Aí eu fiz aquele mapa do erro, meu Deus do céu, demorei 2 horas para fazer o mapa do erro. Gente, o Léo falou que é 15 minutos.
Eu não, tô fazendo alguma coisa errada. Aí fiz aquela lista, tipo lista de mercado, né? Fiz aquela lista toda. Não, calma aí, vamos lá estudar um pouquinho. Aí foi olhando, não, ele falou que tem que assistir pelo menos 3 vezes cada aula, vamos lá. Fui estudando, lendo, não, vamos fazer por matéria. Nossa, na semana que eu consegui fazer aquelas revisões por matéria, eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é mais rápido. Como se você aplicar o método certo, você consegue ter o resultado muito mais rápido. Aí eu fiz o mapa do erro muito mais rápido, fiquei muito feliz. Nossa, separei tudo por matéria, consegui estudar por matéria, consegui organizar meu estudo. Aí domingo eu tentava fazer a prova. Aí segunda, terça e quinta fazia as revisões e junto com as redações, né? E nos outros dias, se eu tivesse mais tempo, eu pegava e estudava de novo as questões, né? Daquela prova da semana. Aí, como de início eu comecei a fazer o Enem, eu fazia domingo e fazia a prova quarta-feira. Domingo e quarta. Aí segunda e terça eu revisava a de domingo, né? Aí quinta-feira e sexta de manhã eu fazia a prova de quarta. Mas aí depois eu estudei para uma prova só, né? Eu comecei a fazer uma prova só e eu comecei a ter mais tempo para estudar e revisar aquela prova da semana, né? E eu comecei a organizar meus materiais. Mas, nossa, é muito bom. Quando você consegue organizar, faz o mapa do erro, você estuda ali, separa tudo por matéria, você consegue estudar, fazer o PBL. Cara, é outra visão. Quando você pega a matéria assim, caraca, isso aqui já teve na outra prova, calma aí. A matéria tá aqui. Ah, tá. Isso aqui, já tá tudo destrinchado ali. Você olha, bate o olho rapidinho, você já consegue responder a outra questão. E aquilo só vai acendendo na sua mente. É incrível. É incrível. Só quem tem acesso ao método completo vai entender, né? Vai entender. E tu É verdade. sabe, e olha que interessante, eu uso essa metodologia até hoje, né? Então você, quando começar com as aulas na faculdade de medicina, vai continuar aplicando essa mesma metodologia. Fevereiro, 1º de fevereiro. Perfeito. Minha primeira aula. E Jane, tu contou para nós, né, que na tua família, a tua mãe teve que lutar muito para conseguir formar as duas filhas, né, poder ajudar vocês. Você não nasceu em berço de ouro, você passou por várias dificuldades. E como que foi, assim, a reação da tua família quando você descobriu que você tinha passado em medicina? Meu marido sempre falou pra eu fazer medicina, né? Passei pra medicina. Você passou pra medicina? Ele ficou até meio preocupado, assim, não, você passou, mas como é que foi isso? Que não sei o que, tô estudando. Aí eu liguei pra minha mãe, não tem aquela prova que eu fiz? Porque eu contei pra minha irmã, pro meu esposo, não contei mais pra ninguém. E eu falo pra minha mãe ou não falo pra minha mãe? Eu não, vou falar pra ela que eu vou fazer uma prova, mas deixa quieto, né? Fiquei até com medo de falar pra ela, né? Gente, se eu não passar, ela vai ficar lá desesperada e tal, enfim. Aí, quando eu recebi a notícia, quando a faculdade mandou e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada para eu fazer a matrícula, aí eu liguei pra ela, mãe, tem aquela prova que eu fiz, dia 5 de dezembro? Ela, sei, era de quem mesmo? Eu passei pra medicina. Ela, você passou pra medicina? Não, meu Deus, aquela prova era de medicina. Eu era lá, mas você não me contou. Eu, ai, mãe, tem certeza? Tá? Eu, não, pra você não ficar preocupada. Tá? Ela, meu Deus, minha filha vai fazer medicina. E que não sei o quê. Aí ela ficou desesperada ali e tal, super feliz. Aí liguei pra minha irmã, aí ela, sabia, você ia passar, que não sei o quê. Você tem que fazer medicina, que não sei o quê. Ficou toda feliz, meu marido também. Aí eu mandei mensagem pra minha tia, tá, todo mundo parabenizando. Aí no outro dia, a minha mãe falou que acordou. Ela, gente, eu sonhei que minha filha bem tinha passado pra medicina. Aí depois ela, não, a Joane me ligou mesmo. Meu Deus, a minha filha vai fazer medicina. Depois ela me contando, ela, gente, minha filha vai ser médica, que não sei o quê. Ficou toda feliz e todo mundo me parabenizando. Aí eu contei que para as vizinhas, né, que sempre tava me vendo estudar, né, que como eu não tenho mesa de estudo nem nada, né, porque as crianças acabaram ficando com a parte, com o escritório que a gente tinha, né, então eu não tenho mais, assim, um lugar para estudar. Aí eu peguei uma mesa que minha amiga me doou, de plástico, coloquei na varanda e a varanda virou o meu lugar de estudo. Então todo mundo que passava me via ali sentada e sabia que eu estava estudando para alguma coisa.
Aí, para esses vizinhos que me viam estudando, aí eu contei ela, nossa, ai, que bom, você estava estudando muito, que não sei o que, ai, parabéns. Todo mundo ficou feliz, ai, tô muito feliz por você. Todo mundo parabenizando, assim, sabe? É muito legal quando você traça um objetivo e você consegue alcançar. E as pessoas reconhecem o seu esforço, né? Aí, esses dias, a minha mãe falando, nossa, eu te admiro, você é muito guerreira. Você com filho, você com casa, com marido, já aí 3 anos em casa, podendo estar, sei lá, desanimada, depressiva, e você não, ainda tá aí buscando, tá tentando estudar, tá tentando seguir o barco para frente, né, mesmo com todas as dificuldades, mas você é uma guerreira e você vai ajudar muita gente. Se Deus quiser. Eu com certeza, né? É, E outras pessoas também já me disseram: nossa, você é mãe com gêmeas, sozinha, conseguiu passar. Nossa, estou muito feliz. Nossa, você é guerreira mesmo. E que não sei o que, todo mundo orgulhoso, assim. Aí teve uma vizinha que falou: nossa, você vai ser exemplo ainda para muita mãe. Você vai ser exemplo para muita mãe aqui. Porque às vezes a gente fica triste, às vezes depressivo, porque a gente está em casa, a gente sai da nossa rotina e parece que nada dá certo. Realmente, parecia que nada estava dando certo, mas quando eu foquei, graças a Deus, conheci você e o seu método, né, as coisas começaram a fluir e eu, graças a Deus, passei em medicina em 60 dias, né, 55 dias. Perfeito, eu ficar arrepiado aqui porque é muito gratificante, né, poder ajudar outras pessoas, né? E eu acho que esse que é o grande intuito da medicina, né? Você poder ajudar outras pessoas. E eu tenho a minha É, pulseira, né, que eu quero tirar quando tiver 100 alunos aprovados em medicina. Então é muito legal, né, poder trazer aqui a tua história, poder mostrar para outras pessoas que é possível passar em medicina, né? é, é possível, mesmo com toda a rotina puxada. Eu vi também na mentoria que tem outras pessoas que têm filho, que têm criança em casa, outras meninas que são casadas, até mais novas que eu, são casadas, têm filho, têm uma rotina puxada. Às vezes nem tem muito apoio também da família, mas eu acho que se a gente focar e se a gente fizer o certo, eu acho que Deus olha pra gente também com amor, né, com misericórdia e ajuda a gente, né, a conhecer pessoas que vai nos ajudar e até mesmo a te conhecer, né? E nisso a gente conseguir de uma outra forma, de uma forma inesperada, né? Porque eu nunca pensei que, sozinha, num método específico. Lá atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, meu amigo falou: olha, tem como você estudar sozinho, tem como você estudar por provas, tem um método. Mas eu era leiga, eu não sabia. E hoje, olha só, muitos anos depois, com seu método, eu conheci, vi que realmente, estudando por provas antigas, por revisão ativa, você tendo um planejamento ali, né? E com base científica de neurociência, né? Coisas comprovadas, você consegue sim fazer o que você deseja. Qual que é a tua grande motivação? Qual que era a tua motivação para acordar, estudar? Era tuas filhas? Era o teu sonho de ser médica? De ter uma boa remuneração? De poder impactar a vida das pessoas? Poder colocar tuas filhas numa boa escola? Poder realizar teus sonhos? Qual que era a tua motivação? Minha primeira motivação são minhas filhas, delas terem algo melhor, delas não precisarem demorar tanto tempo assim para realizar uma coisa boa, uma coisa melhor, para ter uma coisa boa. E se por acaso elas quiserem ser médicas, eu quero ter condição de dar o melhor para elas. Delas não precisarem fazerem outra coisa até concluir um sonho, sabe? E como a minha profissão eu já ajudo muitas pessoas, e eu acredito que como médico eu vou conseguir ajudar muito mais. E além de ajudar as outras pessoas, eu vou conseguir ajudar muito mais a minha família também. E não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa família, né? Não adianta eu só ajudar as outras pessoas e não ter condições de ajudar as minhas filhas. E a minha primeira motivação são elas. São elas. E a minha segunda motivação é continuar ajudando as pessoas. Porque a minha profissão, eu tenho essa oportunidade de ajudar, de tirar a dor, de aliviar a dor de algum paciente, de trazer atividades diárias, né?
melhorar as atividades diárias dos pacientes. É muito gratificante quando você vê a melhora de alguém, quando alguém vem e te agradece, quando a família te agradece, quando você pode ajudar de fato uma pessoa, é muito legal, é muito gratificante. E eu sei que com a medicina eu vou poder continuar ajudando essas pessoas, mas eu também vou continuar ajudando a minha família. E essa vai ser a minha maior satisfação, com certeza. Incrível, incrível. Parabéns, parabéns. Fico muito feliz. Obrigada. E, assim, tem que ter muita coragem, né? Para fazer o que tu fez, tem que ter muita coragem, né? 2 filhas pequenas. Acreditar nesse método de 60 dias, ir lá e aplicar, tem que ter muita coragem, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? É verdade, verdade. De início a gente fica assim, meu Deus, esse valor todo. Chega final do ano, podia estar comprando roupa, sapato para as meninas, tudo é para as crianças, né? Roupa, sapato para as crianças, e se eu não passar? Eu não, vamos lá, eu vou passar. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou fazer direito. E eu vou fazer direito e vai dar certo, né? E realmente deu. E agora a minha vida vai mudar, né? Graças a Deus. E assim é o começo. Você tem que começar, você tem que dar o primeiro passo. A gente só consegue mudar nossa vida quando a gente muda. Não adianta a gente fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? A gente precisa fazer algo diferente para buscar alguma coisa melhor. E eu sempre falo pro pessoal que você pode conseguir passar em medicina em 60 dias, ou pode ser que não aconteça, né? Tem pessoas que vão conseguir, Sim, com tem certeza. pessoas que não vão conseguir. E para essas pessoas que estudaram ano passado, que não conseguiram passar no Enem, que não conseguiram passar no vestibular, que não conseguiram realizar esse sonho e estão pensando em desistir nesse ano, qual seria a mensagem final que eu deixaria para eles? Não desiste, não desista. Se você quer alguma coisa, corra atrás. Faça diferente, faça melhor, dê o seu melhor. Se você conseguir dar 10%, né, de melhor do que você foi ontem, fazer 10% a mais que você fez ontem, amanhã já vão ser 20%. E vai ser 30%, 40%, 50%, 60%, até você conseguir fazer mais e alcançar seu objetivo. Eu tive que ficar em casa 3 anos com as minhas filhas para perceber que eu tinha que mudar de vida. Talvez você tá na sua casa, às vezes você tem 18 anos, às vezes você tem 20 anos, eu não sei quantos anos você tem. Mas se você acreditar, você pode fazer o melhor, você pode fazer o que você quiser. É só você acreditar e se esforçar. Você precisa se esforçar, não é fácil. Não é fácil. Mas você precisa se esforçar e acreditar que você vai conseguir, que uma hora você vai conseguir. Perfeito. Eu tenho 33 anos, olha quantos anos eu demorei, né? Se você pensar, eu passei em 60 dias. Mas quando eu me formei lá no segundo grau com 18 anos, eu não demorei 60 dias, vamos dizer, né? Até eu chegar aqui, olha quantos anos. 15 anos. Até eu ter a consciência que eu podia mudar, né? E graças a Deus, eu passei em 60 dias, né? 55 dias. Graças a Deus. Ó, E é pessoal, graças a você também, a seu médico. E usar o seu método, né? eu fico muito feliz. Eu quero colecionar histórias, né? Porque tu vai perceber que agora tu tem essa tranquilidade, né? Parece que você tirou um peso das tuas costas, porque Com você certeza. vai ser médica, você sabe que daqui a 6 anos, você, como fisioterapeuta, você sabe como é que é a medicina, você tem uma noção, né, das oportunidades. Eu tenho um professor meu que ele também fez fisioterapia, ele é fisioterapeuta e depois fez medicina. E hoje ele já é médico. E dele falou que quando ele ia comprar um carro, quando ele era fisioterapeuta, ele tinha que um monte de documentação, um monte de coisa, e meu Deus, hoje ele só fala que ele é médico, não precisa nenhum documento, é só ele comprar o carro. Então, vai te abrir várias possibilidades, né? Não só a questão financeira, mas também o impacto na vida das pessoas. Mas eu acho que não tem nada de errado, né? Você fazer um bom trabalho e ganhar bem para isso, né? Sim, sim. Com certeza, com certeza. Enquanto a gente está ganhando X, os nossos amigos que são médicos estão ganhando 4, 5 vezes a mais, 6 vezes a mais, né? E você também está ajudando pessoas. Quando você tem um objetivo de ajudar o próximo, eu acho que as outras pessoas também ajudam você. As coisas boas vêm para você também, né? Quando você doa coisa boa, você recebe coisa boa, né? E com certeza, deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Não sei em quanto tempo vai acontecer, mas se você perseverar, com certeza vai acontecer pra você também.
Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó. Que história linda. Desejaste. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês também. Estudem. Se vocês têm objetivo, cara, foca no objetivo de vocês. É só um período da vida de vocês. Se for 1 ano, se for 2 anos, eu não sei quanto tempo vai ser, se vai ser 60 dias, se vai ser 50 dias, 55 dias, se vai ser 8 meses. Mas foca que vai acontecer. Vocês não podem parar a vida de vocês e pensar assim, ah, não deu certo 1 ano, esse ano do Enem eu não fui bem, não vou tentar mais. Porque, exemplo, eu tenho 33 anos. Eu posso viver, ainda, vamos dizer aí, uns 60 anos. Eu podia viver 60 anos pra frente do mesmo jeito que eu tô vivendo hoje. Mas não, eu resolvi mudar, né? E você também que tá me assistindo, você também pode resolver mudar. Você não precisa viver o resto da sua vida do mesmo jeito que você tá hoje. Você pode fazer outra coisa, você pode ser médica. E você pode fazer qualquer coisa que você quiser, desde que seja lícita, né? Você pode, se você buscar, se você acreditar, se você fazer por onde, você vai conseguir. Eu não sei o tempo, mas o tempo que for, você vai conseguir e o resto da sua vida você vai ser aquilo que você quer ser. Giane, então, gratidão por ter ficado aí comigo, né? Eu sei que o teu tempo é bem escasso por causa das tuas filhas, então gratidão por tu ter vindo até aqui contar a tua história, né? Expor detalhes da tua história, né? A maioria das pessoas, eu tenho muito aluno que passa e às vezes eu convido para vir aqui, a pessoa não quer, né? Então, gratidão por ter vindo aqui, porque a tua história, pode ter certeza, esse vídeo ele vai para todas as plataformas e pode ter certeza que alguma pessoa você vai impactar, você vai motivar como as pessoas que estão comentando aqui e você vai estar ajudando outras pessoas, né? Então, gratidão aí. Sim. Amém, amém. É o nosso foco, né? A gente é ajudada e a gente precisa ajudar as outras pessoas, né? A acreditar. E acreditar que elas podem também fazer o que elas querem fazer, né? Com certeza. Perfeito. Obrigadão, tá? Até mais. Obrigada pelo convite, né? E espero minha pulseirinha de ATM Ouro. Isso aí. Vou mandar, na verdade, é uma plaquinha, tá? É uma plaquinha que você vai botar na sua parede lá com o seu número, tá? Cada aluno que vai passando tem um número, daí a gente manda, em breve vai estar aí na tua casa, tá? Depois a Júlia vai entrar em contato contigo, vai pegar teu endereço bem certinho, tá bom? Tá bom. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, que Deus abençoe. Tchau.